No interior de um carrinho de massa M mantido em repouso, uma mola de constante elástica K encontra-se comprimida de uma distância x, tendo uma extremidade presa e a outra conectada a um bloco de massa M, conforme a figura. Sendo o sistema, então, abandonado e considerando que não há atrito, pode-se afirmar que o valor inicial da aceleração do bloco relativa ao carrinho é... Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que forças atuam sobre o carrinho. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, não completo, mas só para facilitar a nossa vida. Eu vou desenhar, digamos assim, a carcaça dele, né? Certo. Olha, o bloquinho de massa M, ele tá comprimindo a mola. Sendo assim, pela terceira lei de Newton, a mola vai exercer... Aliás, nem precisamos prosseguir com a terceira lei de Newton. É só dizer que o bloquinho de massa M, ele puxa a mola nessa direção aqui. Nesse sentido, aliás. Certo. Como a mola, a gente considera que ela não tem massa, e isso é análogo a dizer que ela não acelera, e isso é análogo a dizer que a força resultante sobre a mola é nula, a gente pode dizer que tem uma força que cancela aquela outra força ali, causada pelo bloquinho de massa M. E essa força é justamente a força que o bloco emão, que o carrinho, exerce sobre a mola. E, bom, se o carrinho exerce uma força sobre a mola para a esquerda, então a mola tem que exercer uma força sobre o carrinho para a direita. Então, naquele ponto ali, onde ela está conectada ao carrinho, a mola exerce essa força aqui, Kx para a direita. E para o bloco de massa, o carrinho emão, essa é a única força que atua sobre ele na horizontal. Não tem atrito, as forças verticais elas não importam, porque elas não vão servir para nada em termos de solução. Então, bom, eu vou aumentar aqui um pouco a nossa tela aqui. Na verdade, não precisa. Então a gente tem essa circunstância, né? E pela segunda lei de Newton, aliás, né? A gente pode dizer simplesmente que a força resultante sobre o carrinho é essa aqui, é Kx e tá indo para a direita. Então eu vou desenhar aqui o sentido, né, desse movimento do carrinho em mão e também da aceleração dele, certo? Então a aceleração dele, a gente pode fazer uma operação aqui, né, é Kx sobre a mão, certo? Agora sobre o bloquinho de massa M. O que a gente precisa fazer para atender a condição do exercício, que é o valor inicial da aceleração do bloco relativo ao carrinho. Então, ele está pedindo a aceleração relativa. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa tornar o carrinho o nosso referencial. Para a gente tornar o carrinho o nosso referencial, ele precisa estar em repouso. Quer dizer, não é que ele não vai estar em movimento, mas quando a gente toma ele como referencial, sim, além de a gente colocar ele em repouso, em equilíbrio dinâmico estático, ele vai estar sem aceleração. Então, para que a gente consiga fazer essa adequação, para que a gente torne o carrinho nosso referencial, a gente precisa, digamos assim, colocar um campo gravitacional de intensidade, que eu coloquei ali em vermelho, né? De -A, certo? E esse campo ele vai estar atuando sobre todos os corpos aí que a gente está analisando, inclusive sobre o bloquinho M. Eu vou colocar o bloquinho M aqui. Então, sobre o bloquinho M, você tem a Kx, né, que é a força elástica da mola, e agora você também tem um MA.
E com isso a gente consegue ir para o referencial do carrinho e utilizar ainda a segunda lei de Newton. Então, quando a gente utiliza a segunda lei de Newton aqui para o bloquinho M, a aceleração que a gente está encontrando é a aceleração relativa a esse nosso novo referencial, que foi tornado aí com essa correção, né? Essa correção aqui. Eu vou até deixar explícito. Com essa correção, a gente conseguiu tornar ele um referencial inercial e, portanto, a gente pode calcular, usar a segunda lei de Newton. Então, essa aceleração relativa é a coisa que o exercício está pedindo pra gente determinar. Então, fazendo a divisão ali por m, você vai ficar com kx sobre m mais a. E a gente acabou de ver ali o que é o a, é kx sobre emão. Então, vou colocar mais centralizado aqui, né? Kx sobre eminho mais kx sobre emão. Isso, você pode colocar o kx em evidência. Eu tô fazendo bem passo a passo aqui, né? Assim. E por fim, vai ficar kx sobre o produto das massas e multiplica a soma delas. E olhando aqui nas opções, a única opção que satisfaz isso aqui é a alternativa E, que é a alternativa por sinal correta, né? Se você tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, escreva aí nos comentários e até a próxima.